Olá, mais uma vez a todos vocês que nos acompanham aqui nesse nosso live do Raízes de Fátima. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui estamos mais uma vez para essa primeira live do mês, onde nós vamos falar sobre reflexões. Esse é o tema desta primeira semana, como é o tema das outras semanas todas. Hoje vamos refletir um pouquinho. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Eliana Oliveira e eu sou a fundadora do projeto Raízes de Fátima. E é sempre uma alegria poder falar com vocês e contar um pouco mais sobre essa história transformadora. Sejam todos muito bem-vindos aqui, Tiago, Silvia e o pessoal do Facebook também, sejam todos muito bem-vindos. Bom, nós aqui no Raízes de Fátima temos o nosso trabalho online e o nosso trabalho presencial. Online nós temos um e-book assim que está muito especial, que eu convido vocês todos a baixar. Quem tiver esse e-book, vai agora no dia 13 de outubro poder participar de um webinar especial, onde nós vamos contar detalhes sobre o milagre de Fátima. O milagre que aconteceu no dia 13 de outubro de 1917, na Cova de Iria. Além do e-book, nós temos também esse webinar aos dias 13, que vai finalizar agora 13 de outubro, com essa sexta aparição da Nossa Senhora de Fátima. E temos essas lives às sextas-feiras. Mais conteúdo e mais coisas que nós estamos preparando muito em breve para você também. E presencialmente nós temos experiências que nós recebemos os peregrinos aqui em Fátima para conhecer os locais onde os pastorinhos passaram, o santuário, as casas onde eles moraram, a igreja onde eles iam rezar e onde eles foram batizados, enfim. Quando houver possibilidade de vocês virem, nós aqui estaremos para os receber com muito carinho. E nós temos também uma experiência em Lisboa para Santa Jacinta em Lisboa, que vai falar, que conta essa história da passagem da Santa Jacinta em Lisboa e as nossas peregrinações a pé. Eu confesso para vocês que nós temos já esse calendário finalizado e fechado, mas por questões agora de segurança com a questão dessa pandemia que nós estamos vivendo, nós resolvemos aguardar um pouco mais antes de lançar, digamos assim, essas peregrinações para que nós possamos lançá-las com a segurança que vocês merecem. Mas para o ano que vem nós contamos em ter peregrinações muito especiais, principalmente as peregrinações aniversárias, para chegar em Fátima no dia 12 de maio para a procissão das velas do famoso e assistir à missa famosa do dia 13 de maio e também outra peregrinação em outubro. Aguardem que nós vamos trazer aqui muitos detalhes, uma peregrinação muito especial e trabalhada com muito carinho e muito empenho. Mas enfim, vamos lá à nossa live do dia de hoje. O que nós vamos falar hoje? Vamos refletir. Como sempre, não é muito fácil escolher o tema, mas hoje nós vamos falar sobre a serenidade de uma alma tranquila. Aqui com base sempre nos acontecimentos de Fátima e na vida dos pastorinhos. Bom, nós sempre ouvimos dizer que a serenidade é realmente uma das chaves da felicidade. Tenho certeza que você já ouviu falar nisso também. Mas vamos começar pelo básico, então. O que o dicionário nos diz sobre serenidade? Diz que é calma, estado sereno, imperturbabilidade. Opa! Imperturbabilidade. Pessoa que se apresenta sem agitações. E alguns sinônimos de serenidade são mansidão, doçura, amenidade e brandura. Conceitos lindos, né? Inspiradores, sem dúvida. Mas como a gente pode manter essa serenidade e isso tudo no mundo que nós vivemos hoje, no corre-corre do nosso dia a dia? Porque afinal a nossa vida hoje ela é cheia de compromissos, nós temos a agenda lotada e cria-se hoje no mundo atual uma necessidade do supérfluo. Nós corremos para ter um telemóvel melhor, para termos uma casa melhor, um carro melhor, trabalhamos mais para ter mais, para conseguir mais coisas materiais e o mundo caminha muito nesse consumismo. E nessa pressa e nessa loucura, nós vamos deixando para trás no dia a dia e nem nos damos conta aquilo que é realmente essencial. É interessante porque uma vez eu ouvi uma história que eu nunca mais esqueci, que diz o seguinte, que nós nascemos, quando nós nascemos, nós não trazemos nada. Nascemos sem nada. E quando nós morremos, também não levamos nada.
E entretanto, nós gastamos todo esse tempo intermédio a lutar muitas vezes por aquilo que nós não trouxemos e que nós não levamos. Então, isso me marcou bastante, eu achei assim uma perspectiva muito interessante. E cabe dizer aqui também que a irmã Lúcia fala num trecho do seu livro, das Memórias da Irmã Lúcia, algo muito interessante, porque nós acabamos ficando muito apegados a essa materialidade, não é? E a Irmã Lúcia nos diz o seguinte, que nós seria muito, isso num contexto das memórias em que ela fala sobre digamos assim, a sensação que as pessoas tinham quando chegavam perto da Jacinta e o Francisco, que ela falava que as pessoas têm dificuldade de ver, porque elas estão acostumadas apenas a enxergar a materialidade caduca e perecedora da vida. Agora, claro, gente, isso não é a única coisa que pode tirar a nossa serenidade. Mesmo coisas banais do nosso dia a dia, muitas vezes tiram a nossa serenidade. Eu tenho certeza que você provavelmente conhece alguém que, quando você vai cumprimentar, a pessoa reclama do tempo, reclama da política, reclama do Covid, reclama do político, do filho, do marido, enfim. Gente, na verdade não está nas nossas mãos se chove ou se faz sol, o tempo não está nas nossas mãos, cabe-nos aceitar isso. E por um lado ainda bem, né? Imagina se tivesse nas nossas mãos a loucura que isso seria, escolher qual o tempo, cada pessoa com uma necessidade, com uma visão diferente sobre isso, não é? Cabe-nos aceitar tudo aquilo que não está nas nossas mãos. E com isso, eu quero dizer também aceitar muitas vezes o comportamento dos outros. Porque é muito fácil nós julgarmos os outros, mas na verdade não está nas nossas mãos. Nós damos conselhos, nós dizemos aquilo que nós entendemos que seja correto, mas cada pessoa tem o seu caminho a trilhar. E não nos cabe a nós julgar. Quem somos nós para julgar, não é verdade? E nós não somos perfeitos também. Mas muitas vezes fica muito fácil atirar a primeira pedra. Quem de nós nunca fez isso, não é? E nós perdemos essa serenidade na alma quando nós reclamamos, quando nós julgamos, quando nós não perdoamos os outros ou a nós mesmos. E numa live anterior aqui eu falei um pouco sobre a oração do Pai Nosso. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar aqui. Quem não assistiu pode ir lá assistir nas nossas redes sociais. Mas eu falei um pouco sobre o Pai Nosso baseado num livro do Papa Francisco. Porque eu acredito que todos vocês que estejam nos assistir sabem e fazem a oração do Pai Nosso. E nós rezamos, não é? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Agora, quando você fala isso, você fala de todo o seu coração, a sua oração ela é feita de alma. E eu agora quero ler para vocês um trecho, enfim, falado pelo Papa Francisco já há algum tempo, mas que realmente eu acho muito bonito para vocês seguirem nessa reflexão do perdoar, da importância do perdão, que é também tema aqui em Fátima, não é? Principalmente no que diz respeito à conversão dos pecadores. O Papa Francisco nos diz: temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável nem família saudável sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. Papa Francisco. Agora, engana-se quem acha que ter a serenidade é algo fácil, simples.
é algo que se conquista com muito trabalho e com muito comprometimento. Ela não vai surgir na sua vida sem um comprometimento e sem dedicação, mesmo nas coisas mais pequeninas. Bom, agora mais pequeninas para quem está ouvindo a gente do Brasil, não é? Eu vou repetir aqui, mesmo nas coisas menores, gente, aqui no Brasil fala mais pequeno, tá? Enfim, já são 25 anos de Portugal e aqui é uma grande miscelânea. Mas mesmo nas coisas pequenas, nas menores coisas, nas coisas banais do dia a dia, em que pode se perder, que é tão fácil perder a serenidade, para se manter a serenidade é preciso muito trabalho, muito comprometimento, muita dedicação. E quem reage desgovernadamente por aí, apenas como reflexo dos outros, está longe de ter um autodomínio sobre si, né? Se você gritou, eu grito. Se você xingar, eu xingo. Gente, então eu sou apenas um reflexo? Eu não sei quem eu sou aquilo que o outro é comigo? Quem sou eu? Aonde está a minha serenidade, não é? E, gente, normalmente quando nós perdemos o controle, nós falamos demais, há tanta mágoa envolvida. O autocontrole é necessário para se construir uma vida feliz, para se construir uma serenidade. A serenidade, ela está muito ligada a esse autocontrole. E, né, então fica muito fácil, né? Eu sou calma se você é calmo. Eu sou educada se você é educado. Ah, mas se pisam no meu calo ou se são mal educados comigo, você vai ver quem eu sou. Quantas pessoas você conhece que são assim, que falam assim, ou que até se intitulam dessa forma, né? Como se fosse uma coisa bonita de se dizer. E nós? Quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes nós agimos como reflexo do que os outros nos fazem? Nesse sentido, nós somos vítimas do nosso próprio descontrole emocional. E eu quero trazer aqui para vocês 3 histórias curtas sobre a vida dos pastorinhos, sobre a Lúcia, o Francisco e a Jacinta, que nos ensinam com a vida deles e com o testemunho deles sobre serenidade, sobre fé, sobre perdão. É muito difícil porque eu teria histórias aqui para contar a noite inteira, mas eu selecionei hoje 3 histórias rápidas para contar para vocês. A primeira diz respeito ao Francisco. O Francisco esteve muito doente, ele contraiu a gripe pneumônica e, entretanto, a Nossa Senhora já tinha avisado os pastorinhos na sua aparição de que levaria em breve a Jacinta e o Francisco para o céu. Então o Francisco, ele tem a consciência de que ele vai partir muito em breve e ele vai se despedir da sua prima, da Lúcia, da pastorinha de Fátima. E os dois, com os olhos lavados em lágrimas, vão se despedir e dizem até ao céu. Até ao céu. É assim, com essa ternura e com essa, enfim, com essa maturidade que os primos se despedem e no dia seguinte o Francisco parte com apenas 10 anos de idade. A segunda história que eu quero contar para vocês é relativamente à Lúcia. E essa história data de 1920, as aparições foram em 1917, as aparições da Nossa Senhora. Em 1920 foi o ano em que a Jacinta faleceu e também o Francisco já tinha falecido. Portanto, a Lúcia estava indo para a covadeiria e ouviu dizer ali em Aljustrel, na aldeia que ela morava, estava uma grande confusão, as pessoas a dizer que a cavalaria estava em Fátima e que não deixariam os peregrinos chegarem até a covadeiria para rezar. Estávamos num regime republicano em Portugal nessa altura, como eu já comentei em outros vídeos nossos aqui. Portanto, a Lúcia, em dado momento, se encontra com 2 oficiais montados a cavalo que perguntam quem ela é, qual é o nome dela. E assim que ela diz o seu nome, eles perguntam se era ela então a vidente de Fátima. E a Lúcia confirma.
Então os oficiais dizem: leve-nos até os seus pais. A Lúcia vai ao meio dos dois oficiais, montados a cavalo, ela vai ali no meio, imagina, uma criança pequena, com receio, aquelas autoridades, não é, fardadas e tudo naquela época, e ela vai com muito medo a caminho de casa, a pé, no meio dos dois oficiais a cavalo. E a dado momento, num lugar assim, onde antigamente era uma lagoa, onde hoje se situa a Rotunda dos Pastorinhos, um pouco mais à frente, os oficiais param, mandam a Lúcia parar e começam a falar um com o outro: e se nós matássemos ela aqui? Basta, eles estavam armados, basta nós arrancarmos com a espada a cabeça delas. E a Lúcia ali no meio, a ouvir os dois a falarem. E eu vou ler para vocês como a Lúcia diz que se sentiu nesse momento. Julguei-me pelas palavras da Lúcia. Eu vou ler as palavras da Lúcia que ela escreve nas suas memórias. Julguei-me realmente chegada ao meu último momento, mas fiquei tanto em paz como se nada fosse comigo. E então os dois oficiais acabaram na conversa por chegar à conclusão que não tinham autorização para matar a Lúcia e seguiram viagem até a casa da Lúcia em Aljustrel. E a primeira vez que eu li isso tocou-me profundamente, porque é uma menina que está na iminência de uma morte repentina, ela diz que ficou tanto em paz como se nada fosse. Gente, é preciso uma grande serenidade, uma alma muito tranquila para de repente poder encarar a morte com essa serenidade. E a terceira história que eu quero contar para vocês, eu peguei uma história de cada um dos pastorinhos, é sobre a Jacinta, a nossa pequenina Jacinta. A Jacinta, ela costumava chamar a atenção das crianças ou de adultos mesmo, caso eles falassem alguma coisa que não era tão conveniente ou tivessem alguma atitude que não fosse assim, uma atitude boa, digamos assim. E ela costumava dizer o seguinte, segundo a Lúcia nos conta: não façam isso, que ofendem a Deus nosso Senhor, e ele já está muito ofendido. E a Lúcia conta que era muito comum as pessoas responderem, ficarem bravas com a Jacinta, muitas vezes até falar que ela era uma beata falsa ou uma santinha do pau caruchento, que isso quer dizer uma madeira cheia de bichos, não é? E acontecia isso com muita frequência. E segundo a Lúcia conta, a Jacinta apenas olhava para essas pessoas com alguma severidade e sem dizer uma só palavra, a Jacinta se afastava. Gente, eu tô a falar de uma menina que faleceu aos 9 anos de idade. Tão pequena e tão madura e tão segura do que ela dizia. E com essas 3 histórias, eu quis trazer 3 momentos diferentes de serenidade dos pastorinhos para que vocês possam também refletir um pouco. A primeira história, quando a Lúcia se despede do Francisco até o céu, é a serenidade mediante a doença. Na segunda história, quando a Lúcia acredita que ela se vê numa situação em que realmente podem ali tirar a vida, ela não teme a morte. E nessa última história da Jacinta, a Jacinta é agredida verbalmente, as pessoas falam muito mal para ela. E ela tem serenidade, ela não responde, ela cala-se, olha com alguma severidade, mas simplesmente se afasta. E eu poderia continuar aqui a noite inteira a falar de exemplo dos pastorinhos, da serenidade deles. Mas temos muito tempo ainda para trabalhar tudo isso e para vocês lerem também e poderem se informar mais sobre as histórias, essas histórias transformadoras, porque Fátima é muito mais do que a mensagem que a Nossa Senhora deixou. Fátima também é o testemunho que os pastorinhos nos deixam, também é a forma como eles viveram a vida deles. E há muita coisa para se aprender, muita coisa para nos inspirar no nosso dia a dia. E esses são realmente apenas alguns exemplos que eu citei para vocês, dessa serenidade das almas tranquilas dos pastorinhos, de almas
centradas em Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. E os pastorinhos são exemplos vivos dessa centralidade de Deus em suas vidas. Eram serenos porque eles tinham a fortaleza de Deus dentro de si. E essa é a reflexão que eu quero muito deixar aqui para vocês hoje, nesse testemunho vivo dos pastorinhos de Fátima, onde a serenidade mora no coração dessas crianças que nos inspiram e que nos deixam esse testemunho vivo. E nós? Aonde nós centramos a nossa vida? E você? E você? Onde tem centrado a sua vida? Hoje, nessa live de reflexões, eu convido vocês todos a refletir sobre isso, a centralidade da nossa vida, no caso dos pastorinhos que centraram as suas vidas em Deus, que tinham fortaleza de espírito para tudo enfrentar com serenidade, nos deixam essa inspiração maravilhosa. Um abraço a todos vocês, muito obrigada por estarem aqui mais uma vez e até a próxima semana. E o tema da próxima semana é Aprenda com os Pastorinhos. Vamos falar e contar muito mais para vocês. Obrigada por mais essa presença, um abraço muito carinhoso aqui com muito frio em Portugal e até sempre. Raízes de Fátima, peregrinar com a alma na sua casa.